Bom dia, Igreja Emmanuel Upstate. Eu amo poder estar com vocês, mas eu odeio estar com vocês nessa situação. Mas é melhor do que nada, não é mesmo? É sempre muito bom poder adorar ao Senhor juntamente com vocês, especialmente nessa manhã. Pastor William pediu para que eu pudesse continuar a série de estudos no livro de Atos, e eu vou fazer isso hoje, essa manhã, ao ler Atos capítulo 8, os 4 primeiros versos, que diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Você pode imaginar um cenário pior do que esse? Jesus tinha morrido e ressurgido dos mortos, e isso não tinha acontecido há muito tempo. A igreja primitiva tinha experimentado um grande crescimento depois de Pentecostes. 3.000 foram convertidos, e a igreja primitiva era poderosa no seu testemunho. Eles amavam uns aos outros. Eles eram devotos ao Senhor, devotados ao Senhor. E a sua devoção era tão maravilhosa que todas as pessoas ao seu redor, apesar de estarem assustados com tudo aquilo que acontecia, eles queriam ser parte daquela igreja primitiva, justamente pelo motivo de eles serem diferentes, porque eles não eram como normalmente as pessoas eram, corruptas, egoístas, ciumentas, gananciosas. Pelo contrário, eles eram generosos, eles amavam uns aos outros, eles sabiam perdoar as pessoas, eles eram centrados, eles eram moldados pelo Evangelho. E então, apenas alguns meses ou talvez anos, eles tiveram um problema com as viúvas no meio da igreja. Eles tinham algumas viúvas que estavam sendo cuidadas e outras que estavam sendo negligenciadas. E então eles resolveram esse problema. Eles apontaram nomes de homens gregos para serem diáconos. E isso é dito no capítulo 6. E então, com isso, a palavra de Deus aumentou e o evangelho foi expandido e tocou cada vez mais pessoas, pois agora você tinha palavra e atos juntos. E isso foi maravilhoso. E então vem o capítulo 7. E aí você lê sobre o testemunho com intrepidez que Estevão deu. Estevão pregou a palavra de Deus com intrepidez perante o sinédrio e perante o conselho dos judeus, e disse: vocês estão na mesma longa linhagem daqueles que apedrejaram todos os profetas. E eles apedrejaram Estevão até a morte. E agora nós lemos nessa pequena passagem do capítulo 8 que Saulo, que logo seria chamado Paulo, aprovou a execução de Estevão. E então a perseguição começou.
Você pode imaginar essa igreja primitiva que estava crescendo, expandindo, testemunhando de Jesus Cristo, que tinha ressurgido dos mortos, e esse evangelho estava alcançando todos os tipos de pessoa naquela área. E agora vem uma perseguição. E não é uma perseguição de fora, é uma perseguição de dentro de Israel. Saulo, que tinha sido treinado por Gamaliel, Saulo, aquele mesmo do templo de Jerusalém, Saulo, um fariseu, começou uma perseguição, arrastando as pessoas das suas casas e jogando elas em cadeias. Era realmente uma crise. Era realmente horrível o que estava acontecendo. E o que é interessante analisar e ler é como isso foi descrito. Primeiro você vê que homens piedosos enterraram Estevão e lamentaram por ele. Eles realmente lamentaram por ele, pois aquele era um homem de Deus. Aquele era um dos líderes, um dos diáconos da igreja primitiva. Ele não era apenas responsável por recolher as ofertas, não era apenas responsável por saber quem estava precisando de o que na igreja. Esses diáconos, eles lideravam a igreja em atos, realmente realizando o seu ministério. Eles pregavam também, eles explicavam o porquê eles estavam fazendo e como eles faziam. E na sua explicação, eles diziam às pessoas sobre o Jesus que tinha sido ressurgido dos mortos e que estava trabalhando agora mesmo no meio do seu povo. Mas essa perseguição espalhou aquela igreja. Eu tive o prazer de trabalhar por um número de anos na China, e trabalhando na China, nós trabalhávamos com pessoas que moravam em pequenos vilarejos. Você pode imaginar isso? Imagine pessoas que moravam em pequenos vilarejos da Carolina do Sul, que fiquem mais ou menos a 1 ou 2 horas da cidade de Greenville. E nesses pequenos vilarejos, eles mandavam seus filhos para as escolas, tinha o pai e a mãe, o avô e a avó. E agora imagine que do nada o governo diz assim: todos os empregos agora vão ser relocados para as grandes cidades. Por exemplo, para a cidade de Atlanta. Todos os empregos vão ser relocados para a grande cidade de Chicago ou para Los Angeles. E de repente, o pai e a mãe desses pequenos vilarejos não tem nenhum trabalho. Foi isso que aconteceu na China. 500 milhões de pessoas foram relocadas para as grandes cidades desde 2005. 500 milhões de pessoas. Então toda aquela força de trabalho daqueles pequenos vilarejos tiveram que ir agora para as grandes cidades para poder achar trabalho. Então o avô e a avó ficou cuidando das crianças, mas a força de trabalho daquelas pequenas cidades, daqueles jovens daquelas cidades, foram para as grandes cidades para poder arrumar trabalho e mandar dinheiro para casa e cuidar das suas famílias. Essas pessoas eram chamados de migrantes. E eles foram, em muitos casos, eles ficavam longe, em torno de 11 meses e meio, longe das suas famílias. E era horrível aquela situação. E continua até hoje. Bom, essa diáspora, essa situação onde as pessoas foram espalhadas aquelas áreas, no original, no grego, é como se você pegasse uma mão cheia de sementes e jogasse ao vento. E a semente é espalhada para onde o vento espalha ela. E foi isso que aconteceu nessa perseguição, quando lemos aqui o verso 1. E eles foram espalhados pela região de Judeia e de Samaria.
da área concentrada de Jerusalém, eles foram espalhados para as regiões longes, como Judéia e Samaria. Espalhados porque eles estavam assustados, eles tinham medo, espalhados porque os seus negócios foram fechados, suas empresas foram fechadas. E nós lemos nos livros de história que os cristãos da igreja primitiva tiveram seus negócios fechados pelos judeus e depois pelos romanos. Então economicamente, eles estavam falidos. Eles não tinham mais seus negócios para trabalhar. E agora eles foram espalhados também porque Paulo e os seus seguidores estavam vindo atrás deles. Mas eu queria que vocês notassem o que aconteceu aqui. Você não lê apenas sobre uma crise. Estevão estava morto. Aquela igreja primitiva estava espalhada. Paulo estava indo com muita ira contra a igreja, casa após casa, e arrastando aqueles homens e mulheres e jogando eles em cadeias. Isso não era apenas essa crise. E então você lê no verso seguinte, que explica um pouco mais. E aqueles que foram espalhados foram anunciando a palavra. Eu gostaria de primeiro dizer a vocês que é interessante notar uma palavra aqui nesse verso. Existem várias palavras na Bíblia que falam sobre pregar. Uma fala sobre o profeta que proclamava e anunciava a vinda do reino de Deus, que era por anunciar Jesus Cristo. Ou, por exemplo, no Antigo Testamento você vê que o reino de Deus está por vir. No Antigo Testamento é falado isso. Não é o caso aqui. Essa é a palavra grega que fala que eles iam explicando o evangelho, testemunhando, explicando as boas novas. Eles iam, apesar de estar sendo espalhados da sua casa, eles não paravam de falar sobre as boas novas do evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Eles continuavam falando sobre como era grande o perdão que eles receberam, como era grande o presente de ter se tornado filhos de Deus e de Jesus e da sua ressurreição. Eles não podiam parar de falar sobre a esperança que eles tinham de que Deus iria os abençoar toda a sua vida e tornar a sua vida frutífera para a glória de Deus. Eles não poderiam parar de falar sobre como Deus era maravilhoso. Eles não poderiam parar de falar como Deus tinha um amor maravilhoso por eles e por sua graça por eles. Eles não conseguiam parar de falar sobre a grande justiça de Deus. Você vê, a lição aqui é que Deus não desperdiça sofrimento. Ele usa esse sofrimento. Ele não desperdiça uma crise. Ele usa essa crise para a sua própria glória e para avançar a sua reputação e o seu nome na terra. Nós vivemos agora nesse tempo agora do coronavírus e vivemos um tempo onde o coronavírus faz com que as pessoas percam trabalho e que agora eles não estão apenas numa crise médica de saúde, mas também estão numa crise econômica ou até mesmo numa crise familiar. Ou eles estão até a ponto de perder a sua casa, perder amigos, porque os seus amigos têm que ir para um outro lugar agora procurar um trabalho. Existe uma grande dimensão de crise nessa situação que vivemos agora. Eu tenho pensado sobre vocês muito em Greenville. Muitos de vocês não têm apenas ter que trabalhar ou achar um trabalho ou continuar trabalhando. Vocês trabalham duro aí, eu sei disso. Mas vocês estão enfrentando problemas culturais nessa região. Vocês estão enfrentando problemas de
idioma nessa região. Para vocês, antes do coronavírus já era um problema. E agora, com esse coronavírus, o problema é ainda maior. A lição dessa passagem para vocês é que Deus não vai negligenciar o seu problema. Ele não está tapando os ouvidos dele para o que está acontecendo com vocês. Ele escuta vocês. Ele escuta vocês nesse momento de crise. Ele se preocupa com vocês. Mas aqui é o ponto. Ele está trabalhando, usando essa dificuldade para o seu bem e para o avanço do reino dele em você e na sociedade. O seu chamado e o meu chamado é que nós estamos vivendo nessa crise, que nós estamos tendo dificuldade nesses tempos difíceis, mas nós devemos viver com tal atitude de fé que as pessoas ao nosso redor vão olhar para nós e dizer: uau, existe algo diferente sobre aquelas pessoas. Eles têm esperança, eles têm confiança, eles têm Jesus nos seus corações. Eles acreditam que Jesus vai fazer tudo ficar bem. Essa é a beleza desses irmãos da igreja primitiva. Aqueles que foram espalhados, mas eles foram anunciando o evangelho. Eles foram espalhados, mas compartilhando as boas novas do evangelho. Eles foram espalhados pregando, espalhando o evangelho de Cristo. Apesar de eles estarem movendo de cidade para cidade, arrumando novos empregos, eles continuavam cuidando da sua família, mesmo se eles não conseguissem encontrar um novo emprego. E tudo que eles faziam, eles estavam explicando com a sua boca e mostrando com a sua fé em Cristo que Jesus é bom, que o Pai é confiável, que tudo iria ficar bem. E porque eles viviam aquele evangelho e explicavam esse evangelho, o evangelho crescia e espalhava para cada vez mais e mais pessoas. A igreja crescia. Eu não gosto de usar a minha vida como exemplo, porque como a sua vida, a minha vida também tem muitas dificuldades. Mas há anos atrás, a minha primeira esposa, Su, e eu tivemos a leucemia e nós estávamos no hospital. Ela estava morrendo, ela estava numa situação pior do que a minha, eu estava começando a quimioterapia. E todo dia que o médico e as enfermeiras iam ver a minha esposa, todos os dias, apesar dela estar morrendo, ela não cansava de falar sobre a sua fé e sobre o seu Deus. E sobre a sua família, como a sua família confiava em Deus. Não importava que a situação onde eu e ela estavam no hospital e nossos filhos iriam provavelmente perder os seus pais. Isso não importava. Depois que ela morreu, depois do seu funeral, nós viemos a descobrir que algumas enfermeiras foram convertidas e vieram a crer em Cristo por causa do testemunho da minha esposa durante aquela crise que ela estava enfrentando. Nessa crise que nós estamos enfrentando, eu suplico a vocês, eu imploro a vocês que se lembrem da sua fé. Lembrem-se do seu Deus e das suas promessas. Lembrem do seu Filho, Jesus Cristo, que vai cumprir as promessas de Deus. Lembrem dos seus irmãos da igreja que amam vocês e lembrem-se de amá-los também. Porque a maneira de como vocês vivem durante essa crise, a maneira como vocês cuidam uns dos outros, a maneira como vocês explicam por que vocês não estão destruídos durante essa crise, mas
porque vocês confiam em Deus durante essa crise. A maneira que você faz isso é como um sermão sem palavras. É como pregar o evangelho sem estar num púlpito. É viver o evangelho. É viver o evangelho perante os olhos de todos os que estão observando vocês. A minha oração para a igreja Emmanuel Upstate é que Deus vai usar essa crise como Ele usou a crise em Atos 8 para tornar o evangelho ainda maior e mais conhecido, para tornar essa igreja ainda mais amável e confiante, e tornar a sua comunhão ainda maior, não só em tamanho, mas em amor e em devoção ao Senhor. Deus pode fazer isso. O Evangelho vai fazer isso. Eu oro para que você possa ver isso. Deixe-me orar por você agora. Pai, eu amo essa igreja, Senhor. E eu te agradeço por eles. E eu oro para que a sua graça possa estar com eles durante esse tempo difícil. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar o pastor dessa igreja, pois ele está cansado, ele está cuidando dessa congregação e pregando e cuidando e ensinando. E ele está fazendo isso de tantas maneiras, Senhor. Eu peço que essa congregação também possa amar o pastor. Eu peço que essa igreja possa amar uns aos outros, Senhor. E como a igreja primitiva, em Atos capítulo 8, eu oro, Senhor, para que o que quer que eles estejam fazendo durante esse tempo de dificuldade, durante esse tempo de coronavírus, durante esse tempo difícil econômico, eu peço que eles possam viver o evangelho de forma tão clara que a sua fé e sua confiança e a sua paciência e o seu amor, que todos aqueles que olhem para eles saibam sobre ti, Senhor, e sobre a sua graça. Eu peço isso no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar vocês, queridos amigos. E eu espero vê-los logo, face a face. Deus abençoe.